Olá internautas, bem-vindos ao canal Nerd Didata. No vídeo de hoje vamos iniciar uma série de vídeos falando um pouco sobre a imunologia. Todas as nossas aulas serão baseadas pelo livro Imunologia Celular e Molecular, de Abbas, a 8ª edição. Bom, a aula de hoje vai ser bem introdutória, nós vamos falar então aí sobre o começo de imunologia. Quando a gente fala em imunologia, a gente pensa logo em imunidade, ou seja, a defesa. Mas, na verdade, o termo imunidade ele é derivado da palavra latina immunitas. Os imunitas eram senadores romanos que eram isentos de pagar impostos. Dessa forma, a gente pode dizer que imunidade significa proteção contra doenças, e mais especificamente contra doenças infecciosas. Dessa forma, nós vamos ter algum conjunto de células e moléculas que vão ser responsáveis pela imunidade, aquilo que nós chamamos de sistema imune, vão constituir esse nosso sistema imune. E sua resposta coletiva e coordenada à entrada de substâncias estranhas é denominada resposta imune. Então, basicamente, nós vamos ter um conjunto de células que vão estar responsáveis pela defesa do nosso corpo. Digamos que nosso corpo seja invadido por determinado micro-organismo, nosso corpo aí vai ter uma série de respostas para tentar destruir aquele micro-organismo. Isso é que a gente chama de sistema imune. E essa ação da resposta é aquilo que a gente chama de resposta imune, Ou seja, é exatamente esta ação, essa resposta coletiva e coordenada. Nosso corpo aí vai ter uma série de substâncias que nós vamos falar aqui ao longo desses vídeos, que vai estar aí combinando nessa resposta imune, beleza? Bom, dessa forma a gente pode dizer que a função fisiológica do sistema imune é a defesa contra micro-organismos infectados. No entanto, muitas vezes, na verdade algumas vezes, melhor dizendo, algumas substâncias que são estranhas e que não seriam infecciosas podem elicitar uma resposta imune, ou seja, você pode ter, por exemplo, uma hipersensibilidade, coisas que não deveriam causar uma resposta imune, ele pode causar. Por outro lado, muitas vezes nós temos algo que deveria causar uma resposta imune, nosso corpo ele não dá essa resposta imune. Quando a gente chama isso, a gente está com a imunodeficiência, ou seja, nós deveríamos estar com aquelas células de defesa, aquele sistema de defesa, que é o sistema imune, pronto para defender, mas ele não defende. E a outra coisa que pode ocorrer é que muitas vezes algumas coisas que são do nosso próprio corpo são reconhecidas como estranhas, e de certa forma elas são atacadas pelo sistema imune. E nisso a gente basicamente entende três coisinhas, que foi o que eu acabei de falar. O primeiro a gente pode chamar de hipersensibilidade. Hipersensibilidade, que é exatamente essa coisa de algo que não é infeccioso, mas é estranho, a gente acaba elicitando uma resposta imune a algo que não deveria ser, não deveria causar uma resposta imune, Por outro lado, nós também temos as autoimunidades, que é exatamente você deveria dar uma resposta, mas o seu sistema imune não trabalha. Bom, e nós também temos aqui as autoimunidades. A autoimunidade é quando o seu corpo, o seu sistema imunológico reconhece as moléculas do seu próprio corpo como se fossem agentes externos e atacam o seu próprio corpo, como por exemplo a doença de lúpus ou várias outras doenças por aí. E também nós temos as imunodeficiências. Que é quando o seu corpo deveria dar uma resposta, mas como o seu sistema imune ele está deficiente, ele não vai estar dando essa resposta. Beleza? Bom, aí agora nós podemos falar um pouquinho de história da imunologia. Na verdade, pessoal, quando a gente fala em imunologia, a gente pode estar sempre associando a esse conceito de proteção do nosso organismo. Contudo, a imunologia na sua forma moderna, ou seja, como se fosse uma ciência experimental, na qual ela vai explicar o fenômeno imunológico que estão acontecendo, baseado em observações experimentais e as conclusões obtidas a partir dela, é uma coisa mais recente. Historicamente, o primeiro exemplo que
é registrado, digamos assim, né, com relação à imunologia, foi a vacinação, né, de um médico chamado Edward Jenner contra a varíola. Isso aconteceu mais ou menos ali por volta de 1790 e alguma coisa, já faz um tempinho, mas não é tão velho assim. Basicamente, esse Edward Jenner, ele percebeu que as mulheres que tiravam leite da vaca, que ordenhavam as vacas, por exemplo, que tinham a varíola bovina, então a gente pode considerar aqui, ó, tinha, ó, a varíola bovina. Então as mulheres que entravam em contato com a varíola bovina, elas até poderiam desenvolver uma forma mais fraca da varíola. Mas quando essas mulheres, elas eram apresentadas, né, por exemplo, a varíola humana, que era bem mais grave, inclusive matava bastante, elas não ficavam doentes. A varíola humana. E essas mulheres, elas não ficavam doentes da varíola humana. Não ficavam doentes. Então o que ele percebeu? Aparentemente, as mulheres, elas conseguem criar uma defesa porque entrou em contato com a varíola bovina. E elas poderiam desenvolver, por exemplo, a varíola de uma forma muito fraca. E quando ela entrava em contato com alguém que tinha varíola humana, ela não ficava infectada. Então esse carinha, Edward Jenner, quando ele estava vendo isso, o que ele pensou? Ele pensou que poderia pegar um pouquinho dessa varíola humana e colocar em alguém, depois pegar a varíola humana e colocar nessa mesma pessoa para confirmar se isso realmente estava acontecendo. Então o que ele fez? Ele pegou uma criança de 8 anos de idade, um menino, né? E ele basicamente inoculou a varíola bovina nesse menino. E esperou um tempo. Obviamente o menino aí ficou doente, né? Mas o que ele imaginou? Como ele estava vendo aqui com as mulheres, esse menino provavelmente ele não ficaria doente depois de entrar em contato com a varíola humana. E aí o que ele fez depois é que ele pegou a própria varíola humana e também inoculou o menino. Ou seja, ele estava fazendo esse teste aqui, né, para saber se o menino iria ficar doente ou não. E o que aconteceu? O menino não ficou doente. Então ele percebeu que, de alguma forma, o nosso organismo criava uma defesa. E essa é a ideia da vacinação. Inclusive, vacinação vem do latim também, de vacinos, que significa da vaca. É exatamente isso, ou a partir das vacas, né? Por quê? Porque foi a partir desse Edward Jenner observando, né, as mulheres que faziam esse ordenhamento não ficavam doentes, e por isso desenvolveu o termo vacinos. E isso, inclusive, né, é um marco para a imunologia e epidemiologia também, porque inclusive a varíola, né, foi uma das primeiras doenças aí que a OMS divulgou como erradicadas. Beleza? Bom, e agora nós podemos tentar partir de uma forma bem simples para falar um pouco sobre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Bom, como o próprio nome está dizendo, a imunidade inata nós já temos e a imunidade adaptativa nós teremos que nos adaptar. Bom, e basicamente funciona da seguinte forma: imunidade inata é basicamente a imunidade que nós já temos naturalmente. A imunidade inata ela é formada por barreiras físicas e químicas. Barreiras físicas e químicas, como por exemplo a sua pele ou a lisozima da sua lágrima. Uma outra coisa são algumas células fagocíticas. Então, células fagocíticas, como nossos amiguinhos, né? Os neutrófilos e os macrófagos. Nós também podemos observar aqui, ó, células dendríticas, né, que nós encontramos aí espalhados pelo nosso corpo, inclusive também podem funcionar às vezes como fagocitárias ou células apresentadoras de antígenos, que é um conceito que nós vamos ver daqui a pouco. Assim como também nós podemos ver as células assassinas naturais, ou seja, são células que elas, pela sua própria vida, pela sua própria função, né, ela é uma célula para matar agentes infecciosos, que a gente chama de NK. Vocês vão
ver, basicamente, nós falamos bastante sobre isso, o NK, que é o Natural Killer, ou seja, naturalmente ela é uma assassina. Nós também podemos ver aí outras células linfóides fazendo parte dessa imunidade inata, assim como também proteínas sanguíneas. A gente vai colocar aqui, ó, proteínas sanguíneas, incluindo, né, membros do sistema complemento e outros mediadores da inflamação, que nós também vamos ver aí ao longo dessas aulas. Mas aqui, então, a gente já pode ver algumas características dessa imunidade inata, como a gente acabou de ver aqui. Uma outra coisa é que essa imunidade inata, ela basicamente vai apresentar isto aqui para uma resposta. E basicamente essas coisas elas não vão, por exemplo, se especializar. Como eu posso dizer? Por exemplo, aqui na imunidade adaptativa, nós vamos ter uma coisa chamada de memória. Então, basicamente, quando você entra em contato com um micro-organismo externo, né, diferente, que seu corpo não conhecia ainda, inicialmente você vai ter uma série de respostas que vai estar fazendo com que da próxima vez que você entrar em contato com esse micro-organismo, seu corpo esteja pronto para defender. Aqui não. Aqui, basicamente, esses são os meios que nós temos para defesa. A vantagem desse é que nós já nascemos com isso aqui. Ou pelo menos nós desenvolvemos isso aqui de uma forma natural. Deu para entender? Então nós podemos dizer aqui também, ó, uma característica que é a memória ausente. Bom, uma outra coisa que a gente ainda pode ver dentro da imunidade inata é que na imunidade inata a imunidade inata, desculpe aí, vai ser menos específica do que a imunidade adaptativa. Como assim? Por exemplo, digamos que nós vamos ter conjuntos de moléculas ou grupos de moléculas que serão reconhecidos pela imunidade inata. Até aí é uma certa especificidade, verdade. Só que acontece, muitas dessas moléculas elas são presentes em vários micro-organismos diferentes. Enquanto, por exemplo, na imunidade adaptativa, nós temos uma alta especificidade para determinada substância de determinado micro-organismo. Então nós podemos dizer aqui que a imunidade inata ela é inespecífica. Mais uma vez, não quero dizer que ela não tem inespecificidade alguma, mas ela é menos específica. É como, por exemplo, nós vimos aqui, né, as células fagocíticas. Então, digamos, é como se, por exemplo, tivesse uma substância que tivesse aqui, ó, uma sequência que poderá ser identificada por um macrófago, por exemplo. E ele vai aqui, reconhece e destrói essa célula. Aí você pode dizer, beleza, ele reconheceu isso aqui, né, que tinha, por exemplo, na parede celular de uma bactéria. Mas a gente pode comparar, por exemplo, digamos que um outro protozoário tinha esse mesmo padrão. Então, digamos que a gente tinha um protozoário e tinha esse mesmo padrão. E esse macrófago também pode identificar. Então, você consegue entender? É uma certa especificidade, mas não é uma especificidade tão grande. Enquanto, já partindo aqui para a adaptativa, é como, por exemplo, que nesta bactéria, digamos assim, essa especial bactéria, nós tivéssemos alguma coisinha aqui nessa sua parede, que pode ser uma substância, que pode ser uma proteína, que pode ser alguma coisa que esteja nessa membrana da bactéria, que algumas células do nosso corpo vão identificar especificamente ela, e vai estar criando uma resposta especificamente para esse micro-organismo invasivo, ou seja, ela é altamente específico. Então, digamos que a bactéria teria um, o protozoário seria um diferente, e para tudo isso de diferença, a nossa imunidade adaptativa criaria uma resposta para cada substância que nós poderíamos encontrar dentro dos diferentes micro-organismos e diferentes grupos de micro-organismos. Bom, então nisso a gente já pode observar que aqui a imunidade adaptativa ela vai ser mais específica. E para falar de especificidade dentro da imunidade adaptativa, eu gostaria de falar, na verdade, um conceito com vocês aqui que a gente não introduziu ainda nessa aula, que são os componentes exclusivos da imunidade adaptativa. Lembrando, a imunidade adaptativa tem esse nome
porque ela vai se adaptar, por exemplo, a uma infecção. Então, como é que acontece? Digamos que nós temos um novo micro-organismo que invade o seu corpo. Dentro do seu corpo, nós vamos, dentro do seu sangue, né, nós vamos ter algumas células que nós denominamos de linfócitos e seus produtos secretados, como por exemplo anticorpos. Então, digamos que você tinha lá um anticorpo, ou melhor dizendo, você tinha um linfócito no seu sangue. Então, esse seu linfócito, por exemplo, ele estava lá passeando até que ele viu um micro-organismo aqui. Então, ele consegue observar esse micro-organismo e vai produzir substâncias que nós chamamos de anticorpos. Esses anticorpos vão atacar essa célula e vai dessa forma destruir essa célula. Isso, mais uma vez, que nós vamos ver os meios, né, ao longo das próximas aulas. E como é que isso acontece? De uma forma bem simples. Basicamente, pessoal, quando esse linfócito encontra essa célula, ele começa a se replicar. Ele forma vários linfócitos diferentes. Esses vários linfócitos vão estar produzindo anticorpos que vão estar atacando essa célula e destruindo essa célula invasora, que pode ser um micro-organismo. Contudo, nem todas essas imitações, digamos assim, do linfócito, né? Nem todos esses outros linfócitos que foram replicados aqui serão linfócitos que vão estar produzindo anticorpos. Nós também vamos produzir um linfócito de memória. Então o que acontece? Esse linfócito de memória, por exemplo, né? Digamos que nós, voltando para entender melhor, tínhamos esse linfócito que identificou essa célula, começou a produzir outros linfócitos, né, se replicar em outros linfócitos que vão estar produzindo anticorpos, mas também vai estar deixando a célula de memória. Por quê? Quando essa célula aqui for destruída, essas células também morrerão. Então o que acontecerá? Restará tão somente aqui a célula de memória. Então o que é que vai acontecer? Da próxima vez que esse micro-organismo entrar em contato com você, você já vai ter um linfócito de memória específico para aquele micro-organismo, e a resposta que você vai estar dando para esse micro-organismo vai ser mais rápido e vai ser também mais eficaz. É por isso que nós dizemos que a imunidade inata, adaptativa, melhor dizendo, ela tem memória, por causa desse linfócito de memória, que mais uma vez estamos vendo bem superficialmente aqui. Nós vamos aprofundar um pouco mais isso em aulas futuras, beleza? Bom, e o outro conceito que nós podemos entender aqui é das substâncias que vão induzir respostas imunes específicas. Essas substâncias nós chamamos de antígenos. Então, mais uma vez, é como se essa substância que nós estivemos falando aqui, fosse aquilo que a gente chama de antígeno. Basicamente, vai ser o antígeno que vai ser reconhecido pelos anticorpos ou pelas próprias células de defesa, como os linfócitos. Então, nós vamos ter aqui um micro-organismo que vai ter um antígeno, que é exatamente isso que vai ser reconhecido pelas nossas células de defesa, que vão meio que dizer, esta é essa célula por causa disso. É como se fosse a marca, é como se fosse a identidade da célula. Você, dentro da sociedade, né, você só não é você por causa da sua identidade. Então, é como se o antígeno fosse a identidade do micro-organismo. Então, esse micro-organismo aqui vai ter um conjunto de substâncias ou uma substância que a gente chama de antígeno, que vai ser o motivo para que nosso corpo identifique que essa célula é essa célula. Ou seja, digamos que a célula X tenha esse retângulozinho, a célula Y tenha um triângulozinho, a célula Z tenha por exemplo, um quadradinho. E isso é o que a gente chama de antígeno. Então, nossos anticorpos e as nossas células de defesa, como os linfócitos, vão identificar este antígeno, que vai estar, mais uma vez, dizendo, sendo repetitivo, dizendo qual é esse invasor. Deu para entender? Então, aqui é bem simples. Nós temos esse conjunto formando esta
imunidade adaptativa, mais uma vez adaptativa porque ela vai se desenvolver quando o seu corpo for exposto a um micro-organismo, né, a um micróbio, a uma bactéria, a um vírus. Por quê? Porque isso aqui, ó, não existia antes dessa primeira infecção. Isso, na imunidade inata, ela já existia, ela já estava no seu corpo, mas na imunidade adaptativa não. Ela só vai acontecer a partir da primeira exposição. E essa é a ideia da vacinação. Por quê? Porque que acontece? Quando você se vacina, você pode estar, como posso dizer, inoculando, né, se inoculando um micro-organismo. Isso mesmo, você pode estar, por exemplo, nessa vacina, colocando essa célula Z, que seria uma célula em que o seu corpo teria que combater. E se não combatesse, poderia causar uma doença. E aí você pode me dizer, mas nossa, Jonas, então por que a gente basicamente fica toma vacina? Qual é a vantagem de a gente tomar as vacinas? Exatamente isso que Edward Jenner viu. É essa imunidade adaptativa. Porque inicialmente, por exemplo, o vírus da gripe, nós não tínhamos essa imunidade para esse vírus da gripe. Então nós pegamos um vírus da gripe mais fraquinho, colocamos, né, em alguma solução e injetamos no nosso próprio corpo, né? A gente mostra ao nosso sistema imune esse vírus. Então nosso corpo vai estar desenvolvendo essa memória, ou seja, vai estar criando uma defesa específica para esse vírus. E quando em um contato subsequente, como por exemplo na rua, com um amigo seu, seja lá onde for, você entrar em contato de novo com esse vírus, você não mais vai ser infectado. Por quê? Porque o sistema imune já vai estar lá com memória e de uma forma bem eficaz e bem rápida vai estar criando, né, esses linfócitos de defesa que vão estar aí, produzindo anticorpos que vão estar combatendo esse vírus. Inclusive, por exemplo, né, pessoas aí que são mais idosas ou pessoas que têm, por exemplo, imunodeficiências podem ter um problema com relação a isso. Digamos que, por exemplo, uma pessoa idosa agora, nesse grande boom de febre amarela, por exemplo, tome a vacina para a febre amarela, que tem a febre amarela, ela pode ficar doente. Por quê? Porque muitas vezes o sistema imune dela está tão doente e mesmo sendo, né, uma febre amarela, digamos que fraquinha, né, um vírus fraquinho, ela pode se infectar com a febre amarela pela vacina porque o sistema imune dela é fraco. Então ela não vai, por exemplo, nem conseguir aí, pode até conseguir, né, mas pelo menos não vai estar combatendo a febre amarela. É por isso que nós tomamos muitas vacinas quando nós somos mais novos, porque nosso sistema imune ainda está muito bom e vai estar já reconhecendo esses vírus e essas substâncias em geral, né, não só vírus. Então, por exemplo, quando você é criança, você fica lá brincando no barro, na areia, na rua, e você vai estar criando imunidade, porque você vai estar criando uma memória para vários micro-organismos que você entrou em contato. Então, talvez quando você era criança, você já entrou em contato com diversas bactérias, diversos vírus, e o seu sistema imune ativou a memória. Então, a partir disso, assim que você entrar em contato de novo com com esses micro-organismos, o seu corpo vai estar desenvolvendo uma defesa muito mais eficaz exatamente por causa desta memória da imunidade adaptativa. Beleza? Mais uma vez, não desconsidere a imunidade inata, ela também vai estar atuando, tá? Elas não vão se contrapor, não, elas vão ajudar, sendo que essa daqui ela é específica para a primeira vez que você entrou em contato. Isso aqui não vai existir dessa primeira vez, né? Não vamos ter uma memória da primeira vez que você entrou em contato com um micro-organismo. Inclusive, mais uma vez, né, com essa relação de criar imunidade, por isso que muitas pessoas que foram criadas, por exemplo, em apartamento e sempre viviam lá com pouca exposição a micro-organismos, às vezes quando viram adulto, precisa ir para o mundo, precisa trabalhar, entra em contato com diferentes micro-organismos diferentes, que ele não tinha imunidade, porque ele não desenvolveu essa imunidade. E aí, quando a pessoa é adulto, né, o sistema imune dela é um pouco mais evoluído, e dessa forma é mais difícil combater essas infecções, essas invasões. Então, se você ainda é jovem, corra aí para criar imunidade, e por isso também tomar essas vacinas, porque, mais uma vez, você vai estar desenvolvendo aí a memória. Esse é o princípio
da vacina. Bom, pessoal, esse vídeo poderia prosseguir, mas a ideia é que eu não faça vídeos tão grandes, apesar desse aqui provavelmente já está bem grande. Então nós vamos ficar por aqui e eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixa aqui um pouquinho, né, e dê um like, né. Vou tentar desenhar um dedo aqui, mas eu errei. Esse aqui deveria ser um like. Então dê um like aí embaixo. E se você não é inscrito no canal, desce também e inscreva-se, né. Agora eu buguei aqui. Inscreva-se no nosso canal para que você acompanhe nossos próximos vídeos. Show? Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Fui.